Olá pessoal, vamos fazer aqui nesse vídeo o que a gente chama de rascunho da petição inicial. Nós então vamos ensinar você, aluno aqui do estágio 1 de Civil, a pegar um caso simulando uma segunda etapa da OAB e colocar em um rascunho, para depois num segundo vídeo a gente vai ensinar como fazer essa petição inicial. Então nesse primeiro vídeo você vai fazer um rascunho para depois você fazer a redação da petição inicial. Nunca saia fazendo a redação da petição inicial, por exemplo, sem esse rascunho, pois pode ser que você escreva aquilo que depois você queira mudar. Então o rascunho vai te ajudar a ver tudo que você quer colocar na sua redação da petição inicial. Então só depois, no segundo momento, você faz a redação. Então nesse vídeo a gente vai colocar para vocês como fazer esse rascunho e para isso eu coloco aqui um arquivo, nosso primeiro arquivo que a gente vai trabalhar agora. Estágio 1, Civil, petição inicial, rascunho. Aqui então eu trago um caso bem simples, um caso diminuto, vamos dizer assim, para que a gente possa trabalhar com vocês de forma mais objetiva. Então é mais ou menos o que a OAB faz. Ela traz para você um caso e você tem que identificar qual é a peça cabível. Tem outro vídeo nosso aí, onde a gente ensina a encontrar a peça. Nesse caso aqui, a gente vai perceber que é uma petição inicial, por quê? Porque tem um caso e não tem nenhuma ação ajuizada, não tem nenhuma decisão judicial, não tem um momento processual. Tudo aqui que se conta nesse caso é pré-processual, ou seja, então nós vamos ajuizar uma petição inicial. Então você vai acompanhar comigo aqui da seguinte forma. O caso é o seguinte: Valéria e José tiveram um relacionamento amoroso por vários anos. Ok, primeira informação, vamos continuar. Porém, não foi possível a permanência do casal, sobrevindo o divórcio. Ok, divórcio. Uma informação até então vazia, poderia ser importante. A gente vai ver que nesse caso nem não é importante. Oportunidade em que José foi morar em Campo Belo. Então a gente já sabe aqui que uma das pessoas, né, que está sendo aí narrada no caso, vou colocar aqui de vermelho, vou colocar aqui de negrito. Então você, na sua peça, no seu caderno de prova, vamos dizer assim, da OAB, você já riscou essa informação, que é uma informação que está te levando a pensar em domicílio. Então José mora em Campo Belo. Está dizendo que daquela relação entre Valéria e José nasceu Paulo. Vocês devem estar pensando que sou eu. Sim, sou eu. E devem estar pensando, quem é Valéria e quem é José? Sim, são meus pais. Então tá bom, o Paulo nasceu. Contudo, José, mesmo reconhecendo a paternidade no registro civil, ou seja, já tem um reconhecimento no registro civil da paternidade. Então, Paulo não está pensando em uma ação declaratória de paternidade. Não é uma investigação de paternidade, porque José já reconheceu. E quando fala no registro civil aqui, já vou abrir um parênteses aqui para você, que você pode puxar uma seta, um asterisco, do jeito que você quiser. Existe um documento. Existe um documento. Vou colocar aqui um asterisco. Que documento que é esse aqui? Certidão de nascimento. Existe uma certidão de nascimento, onde então José já reconhece Paulo como filho. Essa é uma informação importante, vou colocar de negrito, vou sublinhar aqui. Não estava no caso, de forma expressa, mas você então já sabe que existe esse documento, tá? Já a gente vai usar isso depois lá na frente. Quando do nascimento há 10 anos. Então quantos anos tem Paulo? Paulo tem 10 anos apenas, ou seja, é menor. E José então se nega a custear as despesas do filho, parte das despesas do filho, que mora com a mãe, olha só, mora com a mãe em Alfenas. Um outro dado aqui, vamos colocar de outra cor. O domicílio do alimentando, aqui no caso, a gente vai ver que é uma ação de alimentos, em Alfenas. O domicílio do réu é em Campo Belo. Isso vai gerar para a gente a necessidade de encontrar a competência, ok? Então, diante de um cenário de dificuldade econômica, Valéria decide buscar os direitos do filho perante o pai, aduzindo que este deveria dispor de 1/3, olha aqui, está dando um dado para nós aqui, um dado econômico, 1/3 dos seus rendimentos. Você, na qualidade de advogado, foi contratado então por Valéria, ela é a mãe, ela é maior, ela que pode contratar, a criança não, ajuize a pertinente ação em face do réu, levando em consideração que o réu tem uma renda então aqui de R$3.000. Pronto, esses são os dados, são os fatos jurídicos então que o caso trouxe para nós. Diante desses dados, a gente precisa então agora organizar um rascunho para que depois você faça a redação da sua petição inicial. A princípio, segundo o artigo 318 do CPC, aplica-se a todos os procedimentos o rito comum.
salvo disposição expressa em sentido diverso. Então veja bem, a princípio nós temos que pensar no rito comum aqui, petição inicial, artigo 319 vai trazer para nós os requisitos dessa petição inicial. Então eu preciso cumprir todos eles. Ao juízo a que é dirigida. Então eu pergunto para vocês. A gente sabe que tem uma criança aqui, Paulo de 10 anos, que precisa de alimentos e está buscando alimentos em face do pai. Vai buscar alimentos em face do pai. A criança é domiciliada junto com a mãe na cidade de Alfenas e o réu na cidade de Campo Belo. Qual é o domicílio? Então você vai ter que ir nas regras de competência do Código de Processo Civil e você vai encontrar lá no CPC artigo 53, inciso 2, aqui a competência. Vamos conferir isso aqui lá no CPC. Então nesse caso aqui você já sabe que a competência é do alimentando. Vamos dar uma conferida lá no CPC para que você possa confirmar com a gente. A gente já tem aqui, vamos colocar aqui Ctrl Alt F, 53. Artigo 53 do CPC vai trazer para nós aqui. Então nós temos aqui o 53, é competente o foro. 1 não é o nosso caso, já falei para vocês, eu sei de cabeça aqui. 2, do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pede alimentos. Então, o alimentando é a criança, o alimentante é o pai, que é o réu. Então, o domicílio do Paulo, no caso nosso aqui, é Alfenas. Então, você vai vir aqui na sua petição inicial, ou no seu rascunho da petição inicial, e só escrever aqui o quê? Alfenas. Essa é a informação que eu preciso de vocês aqui nesse momento. Domicílio, Alfenas. Então, quando você for fazer lá na sua petição inicial, que é o segundo momento, em outro vídeo nós vamos trabalhar essa redação, aí você já sabe que vai ter que colocar Alfenas. Você não vai ter que pensar lá na hora. Então você vai escrever lá ao juízo da comarca, da vara de família, né, de Alfenas e assim por diante. Depois a gente vê no outro vídeo, tá ok? O inciso 2 aqui, ele trata para nós os nomes, os prenomes, o estado civil, etc. das partes. Então a gente tem aqui, quem é parte nessa ação aqui? Coloca aqui para mim parte Paulo versus José. Pronto. Paulo é o autor, José é o réu. Só que Paulo, ele é menor e menor de 16. Inclusive, a gente vai precisar o quê? Da assistência da mãe, no caso, Valéria. Então, quando a gente for trabalhar essa redação lá no outro vídeo, a gente vai dizer lá Paulo, qualificação completa do Paulo, neste ato representado, né, por sua mãe. Desculpa, eu coloquei assistência aqui. Então não é assistência, é representação. Representado pela mãe. Desculpa, foi um erro técnico aqui. Então Paulo representado pela sua mãe Valéria, qualificação completa da Valéria, vem ajuizar perante este do juízo, a ação, e a gente vê a redação lá, ok? Então, por enquanto, o que você vai colocar aqui no inciso 2 para mim do 319, no seu rascunho, é simplesmente as partes. Depois você tem que trabalhar aqui para mim no inciso 3, fatos e fundamentos. Então você pode dividir, inclusive, colocar da seguinte forma, fatos. Quais são os fatos que você extrai daquele caso aqui em cima? Nesse caso aqui, o que a OAB te deu? Te deu a ideia de que existe uma criança de 10 anos, que é o Paulo, que é filho do José, já existe o registro civil, porém José se nega a contribuir na alimentação do filho, nos alimentos do filho, no custeio do filho. Então, fatos, relação de parentesco entre Paulo e José. Pronto. Primeiro fato é esse aqui, já coloca assim de forma rápida para mim. Outro fato, José se nega a custear despesas de Paulo. Pronto, praticamente nós temos aqui a relação jurídica entre eles. Praticamente é só isso aqui para nós que você precisa. Obviamente, na redação você vai trabalhar ali para mim um parágrafo, né, contando essa história toda.
narrando aí a necessidade do Paulo, um menor de 10 anos que precisa de alimentos, educação, vestuário, etc, 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 e de que o pai é obrigado, etc, etc, a pagar os alimentos. E é obrigado por quê? Então, quando ele se nega a custear, então ele se negar a custear aqui, ó, gera para mim uma consequência. Qual é a consequência? A consequência jurídica são os fundamentos jurídicos. E eu vou conseguir encontrar essas consequências, então aqui, ó, consequências, né, os fundamentos são as consequências, obrigação de alimentar. Então, essa relação de parentesco gera uma obrigação de alimentar entre eles, no caso do pai para o filho. E quando ele se nega, você vai encontrar, então, dispositivos legais que trazem para você aí a ideia de que deve, sim, realmente, a lei protege essa situação. Quer ver só? Aí você pensa onde? Você pensa logo de cara no Código Civil. O Código Civil tem para nós aqui, já deixei preparado, dos alimentos, tem aqui, ó, podem os parentes, os cônjuges, pedir alimentos uns aos outros. Então aqui você encontra 1694, você encontra 1695, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, ou seja, é o caso do Paulo, e aquele que vai fornecer alimentos tem e não tem o desfalque do próprio necessário, ou seja, nesse caso, é muito tranquilo essa fundamentação legal que traz para nós aqui as consequências. Que aí na Constituição também, a Constituição aqui, Ctrl F, ela vai me dar artigo 226, é da família lá na Constituição. Então aqui, ó, a base da família e etc. O casamento, não, não, não. 227, é dever da família, tá. Mas não é esse aqui. A lei, são penalmente... Aqui, ó, 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma fundamentação constitucional também para colocar na minha petição. Então, nesse caso, a gente pode vir aqui, ó, no nosso casinho aqui, fundamentos jurídicos, consequência, obrigação de alimentar. E onde que você encontra isso aqui? 1694 do Código Civil, 1695 Código Civil, acabamos de ver aqui no 229 da Constituição da República de 88. Então aqui você não vai reproduzir o artigo, aqui você só vai citar o artigo que você vai usar na sua redação. É isso que é importante nesse momento para nós, tá ok? Pronto, uma vez que você já tem na sua mente a estrutura de fatos que a OAB te trouxe, você não inventou nenhum, e uma vez que você já tem na sua mente as consequências jurídicas com a devida fundamentação legal, você pode passar para os pedidos. Então o pedido vem aqui no inciso 5. E o que você pede aqui? Pede para declarar a paternidade? Não, a OAB já te disse que pai reconheceu o filho. Então nesse caso aqui você vai pedir, então pede, né, os 4 P's que a gente trabalha, pede a procedência do pedido para... Então o que você quer? Você quer declarar alguma coisa? Não. Você quer constituir uma nova relação em cima de uma que já existe? Não. Você quer que condene o pai. Então o pedido aqui é de condenação. Condenação. Condenação em quê? Olha, em condenação em alimentos. O caso lá na OAB te trouxe uma informação que ela quer, né? Acha que deve ser 1/3 do rendimento do pai. O pai recebe 3 mil, coloquei números redondos, então, na verdade, então, a OAB te deu um número para colocar aqui. Então, pede a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos no importe de R$1.000 por mês. Pronto, a OAB te deu o caso. Eu fiz a redação? Não, eu só coloquei o quê? Aquilo que vai estar na minha redação, que é o próximo vídeo. Aqui é o rascunho da petição inicial, mais uma vez lembrando. Poxa, valor da causa, chegamos no outro inciso. Qual é o valor da causa que você vai colocar lá no final da sua redação? Artigo 292, inciso 1, 2, 3. Vamos ver se coincide aqui. Artigo 292. Do valor da causa, Código de Processo Civil. O valor da causa constará da petição inicial e será... Inciso 1, 2, 3, exatamente. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então não foi à toa que eu coloquei esse número redondo aqui para nós. A gente sabe, então, que o valor da causa, nesse caso aqui, a OAB te pediu para calcular, será de R$12 mil. R$1.000 por mês, vezes 12, conforme 292, inciso 3.
valor da causa R$12.000. Aqui, quais são as provas que você pretende provar todo o alegado? A relação parentesco, você já tem um documento. Lembra que eu disse para vocês que nós tínhamos ali de forma implícita a ideia de uma certidão de nascimento? Então você vai colocar aqui certidão de nascimento. Certidão de nascimento, conforme documento e anexo, isso é redação que a gente vai trabalhar depois em outro momento, ok? A OAB não te deu nenhum outro documento ali implícito no caso. Então você não vai dizer aqui conforme certidão, declaração da escola que custa R$10.000, conforme plano de saúde, extrato de pagamento que custa R$1.000. Não, ela não te deu esse dado. Então você vai colocar de forma genérica aqui, protesta provar todo o alegado por todos os meios de provas em direito admitido, em especial a documental que se junta em anexo, bem como outras que se fizerem necessário ao longo do curso do processo. Então é desse jeito que a gente faz aqui agora, nesse momento. Então, o único documento que você tem aqui é esse, ok? Depoimento. Depoimento do réu? Sim, legal você pensar no depoimento do réu. Testemunhas, sei, talvez, pode colocar, não tem problema nenhum aqui a título de OAB não, tá ok? Aí então a gente vem aqui para o último requisito do 319, ele fala a opção do autor pela realização de uma audiência de conciliação e mediação. Quando eu falo rito comum, eu estou falando do artigo 334 do CPC. Ok, nesse caso aqui, eu coloquei por querer uma ação de alimentos. Ela tem algo um pouquinho diferente, um pouquinho de especial em relação ao rito comum, então eu aproveito e já trago para vocês aqui. Essa opção do autor aqui, nesse caso, não é opção. Veja bem o que diz para nós aqui a legislação especial. Nós podemos pegar aqui no próprio CPC, vamos pegar aqui no próprio CPC, artigo 695, aqui, 695, aqui, ó, das ações de família, então a gente está lá no rito especial do CPC, das ações de família, o artigo 695 chega e diz para nós, recebida a petição inicial, se for o caso, tomadas providências de tutela provisória, o juiz vai ordenar a citação do réu para comparecer a uma audiência. Então, quer dizer, vai ordenar uma audiência. E tem também aqui para nós, na ação de alimentos, eu já deixei pronto aqui para nós, o artigo 5º. O artigo 5º da Lei 5478 de 68, que é uma lei que cuida dos alimentos. O escrivão, dentro de 48 horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição, ou seja, ao réu, ou do termo, juntamente com cópia do despacho do juiz, né? A comunicação de dia e hora para a realização da audiência de conciliação e julgamento. Então, neste caso aqui, tem uma audiência de conciliação. Então, aqui você vem e coloca não é a opção, então aqui é sim audiência de conciliação, conforme 695 do CPC, ou então conforme o artigo 5º da Lei 5478/68, que é a Lei de Alimentos. Então isso daqui eu digo para vocês o seguinte, uma estrutura de rito comum, uma petição de rito comum, depois você agrega aquilo que tem de diferente no rito especial. Nesse caso aqui é a audiência de conciliação e mediação, que, nos casos de alimentos, sempre nós vamos exigir que ela seja realizada, ok? Então, assim, eu encerro aqui os requisitos da minha petição inicial no que diz respeito ao artigo 319. Então, veja bem aqui. Antes de encerrar, eu tenho um outro artigo que traz para mim aqui algo muito importante. Os documentos que nós vamos instruir essa petição inicial são os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então veja bem, eu tenho aqueles documentos indispensáveis na modalidade essencial e naqueles fundamentais. Os fundamentais são para provar o direito que você alega, então isso daqui já está morto para mim ali no 319, quando eu falo ali no inciso 6. Agora, eu tenho os indispensáveis na modalidade essencial, que se eu não juntar, o juiz vai mandar emendar a petição inicial. Nesse caso aqui são os documentos pessoais. Então aqui eu tenho documentos pessoais, eu tenho a procuração
para o advogado, na capacidade postulatória. Nesse caso aqui, inclusive, por ser aí uma ação de alimentos, um documento indispensável, que coincide como fundamental, mas ele é indispensável, nesse caso aqui, é a certidão de nascimento, porque comprova para mim a relação de parentesco. Então, se eu não tenho essa relação de parentesco, eu não poderia estar ajuizando essa ação, a não ser então que eu ajuizasse aquela investigação de paternidade, que não é o nosso caso, ok? Então, sempre pensar na sua redação para a prova da OAB, trazer para nós aqueles documentos em que o caso te conta que existe e que vai precisar. Por exemplo, se fosse uma ação aqui reivindicatória de posse pelo argumento, então, já que ela é reivindicatória de posse, pelo 1228 do Código Civil, ou seja, o proprietário tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua. Então, se você é proprietário, está indo buscar a sua propriedade, a posse da sua propriedade com esse argumento, obviamente, você vai ter que juntar aqui nesse 320, para cumprir o 320, a matrícula do imóvel. É um documento indispensável na modalidade essencial. Sem ele, o juiz vai te intimar para emendar a petição sob pena de indeferimento, de acordo com 321. Na OAB não tem espaço para emenda da petição inicial. Você tem que, então, entender a lógica e já colocar esse documento aqui para nós, ok? Então, nesse caso aqui, a gente acha que cumpre, né, a finalidade para nós aqui, esse vídeo. Petição inicial, um rascunho. Depois eu vou gravar outro vídeo para vocês trazendo redação de petição inicial. Então, fica a mensagem aqui. Ao pegar um caso, nunca saia fazendo a redação. Sempre faça um rascunho para depois você transcrever esse rascunho em forma de redação para a sua petição que você realmente vai mandar para o seu examinador te avaliar. Então, aqui a gente vai ter o caso, grifamos aquilo que é essencial, depois nós cumprimos inciso por inciso do 319 e depois nós lembramos os documentos que a gente tem que juntar nessa petição inicial. Pessoal, com esse vídeo então a gente encerra essa primeira parte e depois nós vamos passar por um outro vídeo então para gravarmos aí uma redação, uma simulação de redação de uma petição inicial, ok? Um abraço aí para todos. Espero estar cumprindo aí o mínimo necessário para vocês.